Olá, seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao Teste Vocacional. Meu nome é André Pereira, junto do Centro Cristão de Estudos, a RTM e o Mesa Preparada. A gente tem caminhado nessa jornada de reflexões sobre a vocação, o chamado de Jesus para nós. Nas últimas reflexões, nós começamos a conversar sobre as camadas da vocação. Nós falamos de um núcleo, uma identidade compartilhada por todos os cristãos de todos os tempos e lugares, algo fixo. Nós falamos também da casca, falamos sobre a superfície, a nossa ocupação que fazemos nas nossas profissões, sejam elas muito dignas e celebradas ou simples e desprezadas pela sociedade. Falamos também da nossa vida familiar. E, por último, eu queria falar desse intervalo, desse corpo, essa polpa da nossa vocação, que é a comunidade. A pergunta aqui no nosso teste vocacional é: com quem fazemos? Com quem nós desenvolvemos o chamado para o qual Jesus nos convidou? Para falar sobre comunidade, para falar sobre igreja, a gente veio aqui para um singelo cartão postal de Brasília, a igrejinha Nossa Senhora de Fátima, projeto do Niemeyer. Talvez você se pergunte assim, por que falar sobre igreja? Talvez te surpreenda falar sobre comunidade como uma das camadas da nossa vocação. É natural a gente conversar sobre as nossas aptidões, sobre os nossos desejos. Talvez fosse esperado a gente falar sobre as necessidades do mundo, sobre o que as pessoas estariam dispostas a nos pagar. Alguns professores, alguns tutores levantam essas perguntas, mas como discípulos de um Deus comunitário na Trindade, não deve nos surpreender a gente falar da comunidade como um dos caminhos, uma das camadas da nossa vocação. O Novo Testamento é riquíssimo na linguagem com qual ele aborda esse tema. Pense, por exemplo, em João capítulo 15, quando Jesus diz que ele é a videira e nós somos os ramos. Nós estamos ligados em Jesus, recebendo a vida dele, mas ninguém está ligado de forma autônoma, sozinha, exclusiva. Todos nós, cristãos, de diferentes denominações, de diferentes países, de diferentes grupos sociais ou idades, todos nós estamos ligados a uma única videira verdadeira, o nosso Mestre, o nosso Salvador. Ou pense na maneira como Paulo usa a linguagem de corpo. Primeiro a Coríntios, capítulo 12, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, Romanos, capítulo 12. Paulo fala da igreja como corpo, fala dos cristãos como pertencendo uns aos outros e juntos pertencendo a Cristo. O próprio Paulo, para qual Jesus ressurreto se revelou em Atos, capítulo 9. Paulo perseguia a igreja, mas ao ser confrontado pelo ressuscitado, a pergunta de Jesus para ele é: Paulo, Paulo, por que você me persegue? Tamanha é a identificação de Jesus com os seus discípulos e discípulas. Tamanha é a união que Jesus tem com eles por meio do Espírito. A gente adotar a linguagem de Paulo, a gente acolher a linguagem da revelação de que somos corpo, não é refletir sobre uma simples metáfora. A igreja não é corpo de Cristo como uma boa equipe de futebol joga como se fosse um só corpo, ou uma boa banda de jazz toca e improvisa como se fosse um único organismo. Não, não é simplesmente uma metáfora. É uma metáfora, mas ela está descrevendo uma realidade mística. Nós somos unidos pelo Espírito. Ou pense ainda na linguagem do apóstolo João em Apocalipse, quando ele fala que no retorno de Jesus nós seremos a noiva, a igreja como um único corpo, a noiva. E em Apocalipse esse corpo está contrastado com outro corpo, a grande prostituta. A noiva, a cidade celestial, a Nova Jerusalém, contrastada com a grande Babilônia, a grande meretriz. No final da história, necessariamente cada um de nós pertence a uma dessas comunidades. O aspecto comunitário é essencial na fé num Deus trino, um Deus que é comunidade. Eu amo refletir sobre esse tema e amo pensar a maneira como esse tema se relaciona com a Páscoa, a ascensão de Jesus e o Pentecostes. A maneira como nós, evangélicos brasileiros, falamos sobre o Evangelho muitas vezes termina no domingo de Páscoa.
a ressurreição. Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Mas ele não somente ressuscitou, ele continuou com seus discípulos e depois ele subiu aos céus. Jesus, ele que foi gerado pelo Espírito como um ser humano e desceu à terra, Jesus, ele depois da cruz, depois da ressurreição, ele sobe aos céus. Ele leva a natureza humana para dentro da comunhão interna da Trindade. E agora que a natureza humana faz parte da comunhão eterna de Deus, ele derrama o Espírito Santo em Pentecostes sobre toda a carne, sobre homens e mulheres de todas as épocas e lugares que compõem o povo da aliança, a igreja. Jesus, ele é o vínculo entre a igreja e a Trindade, e é por meio desse vínculo que o Espírito anda, é por meio desse vínculo que o Espírito flui e é derramado. Então, se você está unida a Cristo hoje, é porque você está unido a Jesus, porque nós estamos unidos a Jesus e em Jesus, pelo Espírito, estamos unidos também uns aos outros. Não dá para falar da nossa vocação, do nosso chamado, sem destacar esse aspecto comunitário. O que no nosso exercício de um teste vocacional me leva a te perguntar: qual foi o papel da sua comunidade de fé, sua comunidade local, para você entender o seu chamado? Como você permite que a sua igreja, seus irmãos e irmãs de caminhada participem ou não da sua vocação? Você divide as tensões do seu trabalho, você divide os desafios, você divide os privilégios, as promoções. Se você é um jovem, um adolescente em idade de estar escolhendo a sua profissão, você permitiu que a sua comunidade te ajudasse a identificar os seus talentos? Você testou o que você acha que sejam as suas aptidões no cuidado com as crianças da igreja, com a mídia da igreja, com a liderança da igreja, com a administração dos recursos? Como comunidade, a gente abre espaço nas nossas igrejas, nos nossos espaços de trabalho, escritórios, consultórios, mercados. A gente abre espaço para que jovens, para que outros irmãos e irmãs testem as suas vocações, porque a igreja é central nesse discernimento. Atos capítulo 13 fala do chamado de Paulo e Barnabé, e foi por meio da adoração conjunta, do serviço conjunto, da vida de busca por Deus, inclusive por meio do jejum, que eles entenderam o chamado daqueles apóstolos. Como é que o seu chamado, o meu chamado profissional, familiar, comunitário, é discernido pelo corpo? Essa é a pergunta com a qual a gente encerra essa reflexão. A gente já está chegando ao final da nossa jornada devocional. Se você perdeu alguma das reflexões, nós deixamos o convite para que você volte e recupere aí nas diferentes plataformas os episódios que se passaram. E ainda temos mais alguns. Deixamos o incentivo, o convite para que você fique com a gente até o final, refletindo sobre o convite que Deus fez para você.